Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Já estamos na 8ª semana desse trimestre, estudando e nos aprofundando no livro de Salmos. Esse livro que tem se demonstrado uma verdadeira bênção para cada um de nós. Mas antes de nós conhecermos qual será o tema da semana, da nova semana, eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Então feche seus olhos. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por mais uma semana de estudo, onde nós convidamos o Teu Santo Espírito para ser o nosso instrutor, o nosso professor, para que Ele nos guie a toda a verdade. Verdade essa que irá nos aproximar, estreitar o relacionamento contigo. E esse é o nosso desejo, Pai. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco nessa ocasião, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, 8ª semana tem por tema aí sabedoria para uma vida justa. E aí? Será que a gente está precisando dessa sabedoria para, vamos dizer assim, andar na justiça de Deus? Vamos ver qual é o verso para memorizar, o verso alvo do estudo dessa semana. Ele se encontra no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olha que texto interessante. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quando a gente medita e reflete nesse texto, a gente vê a preocupação do salmista, né? Ele quer andar de maneira agradável a Deus, com sabedoria. E ele pede uma coisa para que isso seja possível. Ele diz: Senhor, ensine a contar os dias. A pergunta que fica é: por que contar os dias? Qual a necessidade de contar os dias? Sabe, quando a gente olha para a nossa realidade, e isso vem se tornando cada vez, vamos dizer assim, mais real na nossa vida, que com o passar do tempo, é como se o tempo estivesse passando mais rápido. E que as 24 horas de ontem não são mais as de hoje. Isso é interessante, porque por mais que com a avançada tecnologia, com a inteligência, né, do ser humano, avançando cada dia mais, criando coisas para, vamos dizer assim, termos ganhos de tempo, parece que o nosso tempo tem ficado cada vez mais curto. E isso é interessante porque casa certinho com o pedido, o clamor do salmista de hoje. Ensina-nos a contar os dias, para assim a gente alcançar coração sábio. Eu separei alguns pontos aqui do nosso estudo, do nosso guia, para a nossa reflexão. O primeiro ponto é: como vimos na semana passada, a graça divina oferece o perdão dos pecados e cria um novo coração no pecador arrependido, que, a partir de então, vive pela fé. Na semana passada, a gente estudou sobre a questão da misericórdia de Deus. E um dos aspectos da misericórdia de Deus é o perdão dos pecados, a salvação concedida a cada um de nós. A partir do momento que a gente aceita a salvação, aceita os méritos de Jesus Cristo, nós somos convidados a andar em novidade de vida. E para que isso seja uma realidade, é preciso que eu e você tenhamos o quê? Sabedoria. E essa sabedoria só pode vir dos céus. Um outro ponto que eu destaquei aqui, que é muito importante para a nossa meditação e reflexão, é esse ponto aqui, ó. Guardar a lei de Deus, ou seja, os mandamentos, não é de forma alguma uma observância legalista das regras. Hoje em dia existe um certo preconceito com um mandamento em específico, né? Todas as pessoas guardam pelo menos 9 mandamentos, mas quando chega no 4º mandamento, que é a observância do sábado, as pessoas tendem a retrucar e dar um passo atrás. Mas isso é um ponto interessante, porque isso só mostra o tipo e nível de relacionamento que nós estamos tendo com o nosso Criador. Como mencionei ontem, a Bíblia afirma que Deus não muda. E em outro contexto, Jesus afirma que nada será mudado, nem um tio. Né? Você deve lembrar desses textos bíblicos, e eles estão contidos na palavra de Deus. Mas quando o assunto é a nossa posição,
aí a gente muitas vezes tende a retrucar, a ter uma opinião diferente, a ter uma interpretação diferente e por aí vai. E às vezes a gente dita que a lei de Deus, os mandamentos, é uma forma da gente querer alcançar a salvação por meio das obras, quando na verdade isso tem nada a ver. A salvação já foi dada por meio da misericórdia de Deus. A única coisa que nós precisamos afirmar é o tipo de relacionamento que nós temos com esse Deus. Afinal de contas, se você é leal ao seu parceiro, ao seu cônjuge, você vai cumprir os votos que você fez num altar ali diante de Deus, né? Mas se você não é fiel, se você não demonstra o amor que tem pela pessoa, você vai ser infiel, você vai quebrar os votos, né? As leis que vocês firmaram ali quando se tornaram uma só carne. Outro ponto, no entanto, a vida do justo não é isenta de tentações. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que quando a gente se entrega a Jesus, a nossa vida vai ser perfeita, que não vai nada acontecer de mal, afinal de contas ele prometeu que iria nos proteger, que iria nos resguardar de todo o mal, que iria nos estender o seu braço forte para nos tirar da situação terrível, iria nos colocar em altos patamares. Será que é assim mesmo? Aquele que vive a vida cristã percebe que não é essa bem a realidade. Dia após dia, nós somos tentados. Satanás, ele emprega aí as suas artimanhas para tentar nos derrubar e assim demonstrar que a gente não tem fidelidade com Deus. Mas sabe, você pode até cair na tentação. O problema é permanecer caído. A Bíblia fala que nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo, um único mediador entre Deus e os homens. E ele está pronto para nos levantar toda vez que cairmos. Veja um outro ponto interessante aqui, que eu grifei. Deus permite tempos de provação para que a fidelidade ou infidelidade de seus filhos seja claramente revelada. Sabe aquela árvore no jardim? Talvez você já tenha se perguntado, mas por que Deus colocou essa árvore? Porque dentre todas as árvores tinha uma única árvore que não poderia ser consumido o fruto dela. Exatamente para comprovar se aquela fidelidade do primeiro casal era real ou não, se era fruto do amor ou não. Eu e você, algumas vezes, dentro do nosso relacionamento interpessoal com as pessoas, temos que passar por algumas provas para saber se de fato é um relacionamento real ou não, se é fiel ou não. No relacionamento com Deus não é diferente. As provações, ele permitem exatamente isso. A gente pode citar o caso de Jó. Satanás acusou que Jó só era fiel porque Deus o protegia, o abençoava, dava prosperidade e tudo. E aí Satanás diz, olha, tira, toca nele, permite que eu haja na vida dele, e aí você vai ver que ele é infiel. E aí ficou claro que mesmo Satanás agindo de todas as formas, só não tirando a vida dele, Jó ainda permaneceu fiel. E nós somos convidados a andar nesse caminho, nesse espaço, na fidelidade, em amor ao nosso Deus. E por último, diz assim, assim, a oração para que Deus nos ensine a contar nossos dias, a fim de que possamos ter um coração sábio, reflete um compromisso contínuo de andar em fidelidade ao Senhor. Nós precisamos estar atentos ao passar dos dias, das horas. Nós precisamos sair do controle automático e tomar de conta de fato da nossa vida, para assim termos autoridade, poder e decisão, domínio próprio, para guiar a nossa vida de maneira agradável a Deus. Se nós deixarmos, como diz uma música aí, a vida ser levada, a gente facilmente vai tomar decisões que não irão refletir a sabedoria de Deus. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Estudo esse que tem sido uma bênção para mim e eu espero que esteja sendo para você também. Papai do céu te abençoe, te guarde e te traga aqui novamente, porque amanhã estaremos aqui novamente, tendo um momento com Deus, tendo o nosso estudo guiado pelo Espírito Santo e assim aprendendo com o melhor a, de fato, sermos sábios. Papai do céu te abençoe. Até a próxima aí. Tchau, tchau.